Quem recebe a paz aí? Glória a Deus. Deus é fiel. Quero convidar o pastor Daniel para fazer a entrevista lá com a abençoada. Faz lá, pastor. Tem um testemunho para contar. Vem aqui a família, em nome de Jesus. Família, vem aqui, em nome de Jesus. Oh, glória. Nosso Deus opera milagre, amém, irmão? Amém? Nós fizemos uma campanha aqui, alguns dias atrás. Deus colocou no nosso coração de agirmos através da fé. E eu, o pastor André e o pastor Paulo, nós fomos até Brasília. E fizemos ali um ato profético. Clamamos a Deus pelo Brasil lá. E também fizemos um clamor por causas na justiça. Fizemos um clamor pelo povo de Deus, pedindo para que Deus entrasse com providência, para que o impossível acontecesse. E graças a Deus, Deus já tem respondido esses pedidos, Deus já tem respondido as orações, e tem muita coisa ainda para acontecer nas nossas vidas. Quem crê nisso? Nosso irmão Sandro já testemunhou da causa que aconteceu. Deus trabalhou, recebeu aí uma indenização, e o nome de Deus está sendo glorificado na vida dele, em várias pessoas também. E a nossa irmã Ellen, ela vai contar aqui o que Deus fez também através dessa causa. Pode cumprimentar a igreja aí, em nome de Jesus, a dona Ruth também. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. O que aconteceu? Vai lá, pode falar, fica à vontade. Em abril deste ano, a gente entrou em contato com o advogado numa causa trabalhista, né? A gente colocou na justiça. Só que aí a audiência, ela foi marcada só para janeiro de 2014 agora, né? E nesse tempo todo eu pensando, caramba, eu não queria que chegasse até a audiência, há muito tempo, né? E eu não gosto dessas coisas de, ir até o juiz, enfim. Aí eu pedi para Deus, né, para poder fazer um acordo, chegar no valor certo, enfim. Aí nesse meio tempo, eles até entraram em contato para tentar fazer um acordo, mas era um valor muito baixo e eu não aceitei. Eu falei para Deus que era uma coisa muito baixa, não valia a pena, entendeu? E como a gente também tem que pensar no dízimo, eu acho assim, quanto mais eu recebesse, mais eu poderia estar ajudando a igreja através do dízimo e oferta, né? E quando chegou agora em agosto, os pastores começaram a falar da campanha, né? Que iam até Brasília para poder pedir, né, para as causas da justiça, enfim. Aí, isso foi em agosto. Quando foi 15 dias depois, eles entraram em contato de novo para ver se podia fechar um acordo com um valor um pouco maior. Aí nesse meio tempo ficou uma conversa de cá para lá e ficou na espera. Aí nesse meio tempo, uma semana antes de vocês forem para Brasília, eles me entraram em contato comigo para poder fechar. Aí quando foi aí, na segunda-feira, vocês voltaram no domingo, se eu não me engano. Na segunda-feira deu tudo certo, fechou, já pagou, enfim, para a glória de Deus. Quer falar alguma coisa? Acrescenta aí, dona Lourdes, acrescenta aí. Oi? Acrescenta alguma coisa aí. Não, foi muito rápido, como diz o pastor André, foi de repente, no de repente de Deus. Porque vocês falaram da campanha, 15 dias antes de vocês irem para Brasília, na quarta-feira, eu trouxe a carta que ela escreveu, coloquei ali na arca. Aí, quando foi na quarta. Na quinta, a gente estava até no dentista, o advogado ligou e perguntou, né? Falou uma quantia e perguntou se ela aceitava. Ela falou que aceitava. Aí ele falou, vou ligar para você ir comigo lá para assinar. Como que é aquilo lá? Homologação? Sabe? É tipo uma homologação que você aceitou o acordo, que você não vai entrar mais, enfim. Aí ele falou que ia ligar, aí a gente não quer ser ansiosa, mas fica, né? Aí ele não ligou, aí eu lembrei o que o pastor Daniel fala, que tem que provocar o milagre. Que eu falei, bom, a carta já está na arca, aí ele já ligou. E não ligava, eu nervosa. Aí eu peguei o cartão do advogado, enchi de óleo ungido. Tem que provocar o milagre, fala que... Tudo que você fizer pela fé, a Bíblia fala que não é fé, é pecado, irmão. Tudo que você fizer pela fé, Deus ele assina embaixo, em nome de Jesus, amém? Seja ungir, seja em Brasília, seja em Israel, você está agindo na sua fé aí, clamando a Deus, Deus ele vai responder. O nosso Deus é um Deus de resposta. Aí eu coloquei bem assim no telefone. Aí quando foi até a tarde não ligaram, aí ela pegou, ligou. Aí um dos advogados falou assim, só no final
final do ano, porque como você vai em janeiro, tem o prazo até o final do ano. Aí eu pensei, não aceito o final do ano. Aí passou uns 5 minutos, o outro advogado ligou e falou, vamos amanhã? Olha que beijo. Aí ela foi, aí quando foi você foi na quinta, né? Foi. Quando foi na segunda de manhã, já tinha dinheiro na conta? O dinheiro já estava lá, aí nós pegamos, como que nós somos assim, exagerada, né? A gente quer já tudo rápido, né? Já quer ter uma bênção, tem que ser rápido. Aí nós já fomos no banco, né? Para ela já falou, vou pegar o dízimo e já depositar. Encontramos até o pastor Daniel lá. Não, a gente sabia o número da conta, mas não sabia o número da agência. Não, mas sabe o que eu fiz? Em abril, porque ela nem ia entrar, né, com esse processo. Aí o advogado ligou, aí eu vim aqui na igreja e falei para ela, deixa eu ir no culto, que foi numa terça-feira, eu falei assim, deixa eu ir no culto primeiro, aí quando eu voltar do culto, eu te dou a resposta se a gente vai nesse advogado ou não, porque eu não acreditei que ela já tinha recebido tudo. Aí, quando chegou aqui, você e o Rogério, estava dando testemunho que o Rogério tinha ganho uma causa. Aí, quando falou isso, eu falei assim, então vou chegar em casa e vou falar para ela. Amanhã liga. Aí, nisso, quando foi na quarta também, que eu faço muitas coisas na quarta, aqui de tarde. Aí, quando foi na quarta, eu peguei minha Bíblia, está até ali minha Bíblia. Eu já fui ali, em abril, eu já fui ali, peguei o número da conta, tudo certinho, e já deixei preparado. Aí ela tinha comentado comigo que ia fazer um propósito e quando ela recebesse, ela ia precisar de uns 11 envelopes. Aí eu fiz uma arte também, fui na salinha, que tem um esconderijo lá que vocês deixam uns envelopes. Aí peguei... Pela fé. Peguei uns 11 envelopes também e já levei para casa, em abril. E eles ainda não tinham, Deus não tinha nem falado com vocês para ir para Brasília, né? E glória a Deus. Aí eu tô ficando... Recebeu a benção? Recebeu a benção? Recebeu. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida das nossas irmãs aqui. Glória a Deus. E tem mais bênção aí para a glória de Deus. Deus é fiel. Tem um irmão que chegou aqui alguns dias atrás, nós estávamos pregando sobre oração. E depois no final do culto eu falei, se você ainda não tem uma intimidade com Deus na oração, vem aqui. Ele me procurou no final do culto, inclusive ele vai vir contar um testemunho aqui. Ele falou, pastor, eu não tenho essa intimidade na oração, eu não creio. E eu naquela hora ministrei sobre a vida dele. Eu falei, você quer agir na fé? Você crê que Deus responde oração? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Eu creio. Eu orei por ele. Naquela noite ele falou, eu vou amanhã em uma entrevista de trabalho e eu vou apresentar a Deus na madrugada. Ele acordou 3 horas da manhã, apresentou a Deus esta causa. Quando foi segunda de manhã, ele foi para essa entrevista e na mesma segunda ele já saiu de lá empregado. Deus é um Deus que responde oração, amém, irmãos? E nesta noite Deus vai responder a nossa oração. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Quem aqui precisa de uma resposta de Deus? Milagre de Deus aí. Quem precisa? Levanta sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia, faça raiva no diabo aí. Mexe ela aí, ó. Oh, glória! Neemias, Deus abençoe. Saudade de você, rapaz. Meu tio Neemias. Levanta a sua Bíblia aí e declara assim, essa é a minha Bíblia. Declare e confesse, esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Quem crê nisso? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus. Você é filho do Pai. Em nome de Jesus. Você é escolhido. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você tem herança. Você tem o céu. Você tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Amém? Então vamos abrir a Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Se as obreiras puderem pegar as crianças aí, colocar na salinha lá, só para... 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quero reforçar os irmãos aí para nos ajudar nesse projeto do dia 12.
Quem não trouxe a sua oferta, é uma oferta mínima de R$10, tá? Para nos ajudar. Nesse dia vai ter um trabalho aqui para a comunidade. Vai ter barracas, tendas, vai ter ali corte de cabelo grátis, vai ter ali enfermeira, vai ser no estacionamento da igreja aqui, ó. Vai ter enfermeiro para atender as crianças, atendimento básico ali. Vai ter ali uma barraca chamada a Barraca da Beleza, né? Onde vai fazer o cabelo, cortar o cabelo dos meninos. E o que tem de criança nesta rua, irmãos? Essa rua tem ninho de criança. Abençoada essa rua aqui, tem muita criança. E nós estamos esperando aqui no mínimo de 200 crianças para cima, né? De 200 a 300 crianças, chutando alto 400 crianças. Então à tarde vai ter aqui uma pregação na linguagem das crianças, para elas ouvirem o evangelho. Vai ter um alimento para elas. Então vai ser um dia que nós vamos abençoar as crianças. Então nos ajude aí, em nome de Jesus. Procure aí a Thaís, procure a Kate, a Aline. Cadê a Aline? A Aline está na salinha, né? A Sheila, minha esposa. Procure esse pessoal aí para você ter mais informações. Se você está disposto a ajudar na obra de Deus, trabalhar para o reino. Quantos querem trabalhar para Cristo aqui? A obra está precisando, irmão, de trabalhadores. A seara é grande. É que tem pessoas que acham que trabalhar para Cristo é só cantar, é só pregar. Tem muita coisa para fazer, muita coisa. Toda sexta-feira nós saímos para a rua, evangelizando. Irmãos, para a glória de Deus, vai fazer um ano que nós temos o projeto Fé com Obras. Um ano na rua. Toda sexta-feira, faça chuva, faça sol, nós saímos para as ruas, simples, um lanchinho, um refrigerante, um chá, que seja. Vamos até as pessoas que estão moradores de rua, pessoas que são viciados no crack, muita gente desviada nas ruas. Nós vamos lá, levamos o amor de Cristo, oramos por essas pessoas, abraçamos ela, falamos a verdade para ela, porque temos que falar a verdade, pregar o evangelho. E um ano que nós estamos nesse projeto. E quando você oferta na casa de Deus, saiba que você está abençoando esse projeto também. Amém, irmãos? Amém? Então, em nome de Jesus, tem muita coisa para se fazer na obra do Senhor. Muita coisa. É só você procurar ser sensível, assim, ó. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo, nessa geração? O que o Senhor espera de mim? Qual o teu propósito para a minha vida neste tempo? Deus tem grandes coisas para realizar nesse tempo, irmãos. E principalmente hoje, nesses dias, precisamos de uma elite espiritual, uma tropa de elite de Deus, reforçado, revestido na palavra, jovens cheios do poder de Deus, preparados aí para fazer guerra mesmo contra Satanás e contra o pecado. É tempo de fazer guerra contra Satanás e contra o pecado. Você não nasceu apenas para ir para o mercado, para ir para o seu trabalho, para comer pizza, para vir para a igreja no domingo, para comer pudim com leite, pudim de leite. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te usar, irmão. É só você procurar entender a vontade de Deus na sua vida. E como é que eu faço isso, pastor? Vindo para a igreja, orando, ouvindo a palavra. Aí você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Deus, Ele derrama dons, talentos sobre a igreja. Ele derrama dons e talentos. Por mais que você olhe para você e fale: ixi, eu não tenho talento nenhum, não sei pregar, não sei cantar. Ô irmão, todo servo de Deus tem um dom. Existe um chamado, uma ordenação de Deus, que é evangelizar, levar o amor de Cristo. E até com a sua vida, até com o seu caráter, você está falando de Cristo. Até com a sua maneira de pagar suas contas, a maneira que você trata a sua esposa, os seus filhos, você está evangelizando. Então é importante nesses dias, principalmente nesses dias, ouvir a voz de Deus, procurar entender o propósito de Deus, parar de dar desculpas, parar de inventar problemas para não fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele procura trabalhadores. Ele está procurando trabalhadores nesse tempo para a seara. Existe muita coisa para fazer. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens desta igreja. Toda semana os jovens têm se reunido aqui sexta e sábado. Sexta é um projeto novo chamado Sexta Jovem, um culto bem alegre aqui, uma mensagem de jovem, os jovens pregando a palavra com alegria. E toda sexta-feira, 9 horas da noite, os jovens estão reunidos aqui na igreja, pregando a palavra, evangelizando, falando de Cristo. E essa sexta-feira aqui foi uma bênção. Eu estava aqui um pouquinho, participei desse projeto aqui, glorifiquei a Deus.
porque Deus está despertando jovens bem cedo para pregar a palavra na ousadia, na autoridade, sem medo, e está pregando a palavra. E eu glorifico a Deus pela vida dos jovens dessa igreja. Todo sábado também, às 8 horas da noite, os jovens se reúnem aqui. Esse sábado eles fizeram, eu vi por causa do Face, hein? Tô de olho em vocês. Eles fizeram ali uma reunião lá fora, lá um estudo ali de perguntas e respostas ali, foi bênção. Quem é jovem aqui? Até 100 anos de idade. Depois de 100 anos não vem não, tá, irmão? Porque senão vai dar trabalho, entendeu? Mas até 100 anos pode vir participar. 9 horas da noite, não fique em casa. Eu creio em nome de Jesus e já profetizo essa igreja cheia de jovens aqui na sexta-feira, sendo tocados pelo Espírito Santo. Sendo tocados. E hoje a igreja precisa acordar um pouco, porque o pessoal está muito na noite aí. 10 horas da noite o pessoal está acordando para a balada. Teve uma sexta-feira aqui que a gente saiu 10 horas da noite para evangelizar. Se o povo está acordando, está dormindo de dia e está acordando na madrugada, vamos para a madrugada falar do amor de Cristo, sem medo de Satanás, falando de Jesus mesmo, evangelizando. Cristo está aí às portas para buscar a igreja dele. E em nome de Jesus, nós temos que fazer o papel nosso, que é pregar o evangelho, que é falar do amor de Cristo. Amém, igreja? Então ouça a voz de Deus nessa noite, ouça a palavra de Deus, para que você venha compreender a vontade de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pega uma aguinha. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Crê na palavra, irmão? Crê na palavra? Quem crê na palavra? Aplauda o Senhor mais uma vez pela palavra aí. Escute bem a voz de Deus para você nessa noite. Pai, eu te peço, Senhor, mais uma vez estou aqui, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, Senhor. Usa, Senhor. Esses irmãos entraram aqui, Pai, não conheço a vida deles. Muitos entraram aqui, eu estou vendo pela primeira vez. Mas irei pregar de uma forma geral. Mas o Senhor irá falar de uma forma pessoal. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra tem propósito. Tua palavra toca onde o homem não toca, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, eis-me aqui. Mais uma vez, eis-me aqui. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para realizar neste lugar. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem planos a cumprir, promessas a cumprir na minha vida e na vida deste povo, dessa pessoa que entrou hoje aqui, Senhor. Talvez, ó Deus, decepcionada, talvez até sem direção, entrou aqui, Senhor, procurando uma resposta, muitas perguntas para ser respondida, Deus. Mas Espírito Santo, através dessa palavra, que essa pessoa possa sair daqui edificada, tocada, em nome de Jesus. Amém? A mensagem da cruz. Quantos já ouviram sobre a mensagem da cruz? Quem nunca cantou o hino dos 291, né? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
De novo, se eu amo, vai. Se levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A mensagem da cruz, irmão. A Bíblia Sagrada se resume nesta mensagem, a mensagem da cruz. O símbolo da cruz hoje é conhecido de uma forma universal. Quando uma pessoa olha a cruz, ela vê nessa cruz uma mensagem. E um símbolo é para isso. O símbolo é para trazer, para representar uma mensagem, para levar uma mensagem. Eu fui para fora do país estes dias aí, para me achar o banheiro nos aeroportos, lá onde eu ia. Não é escrito em português banheiro. Tem uma letra lá. É WC. E é uma forma universal. Todos os lugares você conhece que ali é o banheiro por causa dessa letra, WC. Quem já ouviu esse gesto aqui? Ó? Quem já viu esse gesto aqui? O que representa isso aqui? Positivo, né? Certo, joia. Agora no Facebook é o quê? Curtir, né? No Facebook agora é curtir isso aqui, ó. A bandeira do país também é um símbolo. Lá fora, lá você mostra a bandeira do país. Eu estava com a camiseta do Brasil lá. O pessoal, ei Brasil, futebol, Amazonas, Ronaldinho. Aí eu fui lá no mercado árabe. Compra Brasil, compra. Eu falei, não. Brasil pão duro. Brasil mão de vaca. A bandeira do país representa o nosso país, assim como quem nunca viu o símbolo da Nike, né? Símbolo da Nike. Só de você ver o símbolo, você sabe que é da Nike. O símbolo da Volks, o carro da Volks, não precisa nem ter nada, você sabe que é da Volks. E o símbolo da cruz é conhecido universalmente. O cristianismo é conhecido com esse símbolo. E muita gente hoje, apesar da banalização desse símbolo, apesar de pessoas de uma forma de uma superstição, usam o símbolo da cruz. Você vê hoje, muitas vezes a pessoa ali carregando no pescoço. Você vê hoje muito em cemitério, uma cruz ali. As pessoas olham muitas vezes nas igrejas católicas, igrejas evangélicas também, que usam o símbolo da cruz, mas o pessoal não sabe o que se representa aquilo. As pessoas não entendem a mensagem da cruz, não compreendem o propósito da cruz, não compreendem o que significa a cruz. E nessa noite, como pastor, eu preciso pregar isso também para os irmãos. Talvez você ainda não entendeu o propósito da cruz, mas nessa noite eu quero, em poucas palavras, resumir essa mensagem para você entender o propósito da cruz na sua vida. Deuteronômio 21, 23 fala que maldito todo aquele que é pendurado na cruz. Nesse texto que nós lemos aqui, Paulo ele fala sobre a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. E Paulo ele rejeita a sabedoria, ele rejeita ensinar a Cristo com a sabedoria, porque os gregos, os romanos, eles buscavam sabedoria, mas a mensagem central do apóstolo Paulo sempre foi a mensagem da cruz. Se você pegar Atos capítulo 3, você pegar Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 13, se você pegar a mensagem de Estevão no livro de Atos, você vai ver sempre que a centralidade da mensagem dele sempre foi a cruz. Ele sempre pregava o Cristo crucificado, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. O propósito da pregação desses homens sempre foi apresentar o Cristo crucificado, o Cristo que foi morto. E os judeus, os gregos, os romanos, todos eles rejeitavam a cruz. Os judeus e os romanos, eles não suportavam a cruz. Aquilo ali era algo horrível para eles.
Para os gregos, eles olhavam ali e falavam assim: não, como pode vocês apresentarem um Messias, um herói que morreu numa cruz? Os heróis deles eram os gladiadores. Os heróis deles eram heróis que conheciam a filosofia, conheciam sabedoria. Eles nunca poderiam falar. Como eu posso apresentar um herói, um Deus que morreu na cruz, um Deus que foi crucificado, um Deus que foi rejeitado, assim como nós lemos aqui no versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muita gente não entende, olha a cruz, mas não entende o propósito da cruz. Jesus Cristo, irmãos, quando ele nasceu, Simeão e Ana apresentou ele no templo lá. E a Bíblia fala ali em Lucas 2 que Jesus ele cresceu em sabedoria e graça. Quando Jesus Cristo completou 12 anos, todo ano a sua família ia para o templo lá em Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Eram 3 festas, mas a principal a Páscoa. E uma vez que Jesus foi com seus pais, diz a palavra que depois da festa ali os pais foram embora e esqueceram Jesus lá no templo. Não foi isso? Quem já ouviu isso aí? Jesus ficou lá no templo pregando no meio dos doutores. Aí eles viram que esqueceram Jesus e voltaram. Chegou lá todo preocupado: onde você estava? E Jesus falou assim: vocês estão me procurando por quê? Vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Sabe o que Jesus estava falando? Jesus ele entendeu a sua missão. Ele sabia o que ia acontecer com ele, o porquê que ele nasceu. Por que Jesus Cristo ele foi criado em Nazaré e o seu pai era carpinteiro? Será que não tem um propósito nisso? Ele passou a sua infância toda mexendo na madeira, passou a sua infância toda mexendo com pregos, com martelo. Quando Jesus ia para a Páscoa, ele sabia muito bem o que representava a Páscoa. A Páscoa tinha um significado importante para Jesus. Então a infância dele, ele já entendia o propósito para qual ele nasceu. Ele já tinha entendido a sua missão. Qual era a missão dele? O que ele teria que fazer aqui na terra. Então com 12 anos de idade ele já sabia da sua missão. Ele já sabia que ia acontecer em Jerusalém. Então todas as vezes que ele ia para Jerusalém com o cordeiro ali, com seus pais, ele já sabia que aquele cordeiro tinha um propósito. Quando Jesus Cristo foi tentado lá no deserto, e quando ele disse não para a tentação, ele sabia do seu chamado. Quando Jesus Cristo ele falou para João Batista: tem que cumprir toda a justiça, ele sabia do seu chamado. Ele sabia que havia um propósito para o qual ele tinha nascido. E quando ele foi revestido de poder, quando Jesus andava por todos os lugares, ninguém imaginava que o Messias, o Salvador, ninguém podia imaginar isso, nem os seus próprios discípulos. Antes mesmo de eles ouvirem sobre a cruz, eles passarem por aquela provação da cruz, Jesus Cristo chegou uma vez em seus discípulos e falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a tua cruz e siga-me. Aquela mensagem é uma mensagem forte. Afinal os judeus rejeitavam a cruz. Deuteronômio 21, 23 fala: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E a Bíblia fala, irmãos, quando Jesus chegou em Cesareia de Filipe, até o Rogério aqui já falou sobre essa passagem. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos e perguntou para eles o seguinte: que os homens têm falado a meu respeito? Aí alguns falou Jeremias, Elias, um dos profetas. E Pedro ali foi inspirado pelo Espírito Santo, revelação de Deus, falou: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és ungido. Messias ungido em hebraico, Cristo ungido em grego. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. O povo de Israel esperava o Messias, foi prometido pelos profetas, foi prometido por Isaías que viria um da descendência de Davi, da raiz de Davi,
Messias, que ia libertar o povo. E afinal eles estavam vivendo ali debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição, sobre o domínio de Roma. Eles queriam que o Messias se levantasse. E de repente chega Pedro e fala: tu és o Messias. E Jesus ele fala para Pedro: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, o Espírito Santo que te revelou isso. E naquele momento Jesus ele fala algo importante. Escute bem para você entender. Jesus ele chega para os seus discípulos, ele abre claramente no versículo 31 e 32 de Marcos 8. Jesus ele fala: ó, vai acontecer algo daqui uns dias. É necessário que o Filho do Homem seja entregue e seja crucificado. Até então, naquele momento, ninguém sabia que isso ia acontecer com o Messias. Apesar de Isaías ter falado que ele ia sofrer, mas o povo judeu estava esperando o revolucionário, o herói que ia salvar eles. E Cristo naquele momento revela para os seus discípulos, revela quem ele era e o propósito para o qual ele nasceu. E Jesus Cristo ele falou isso uma vez para os seus discípulos. Ele falou isso cerca de 8 vezes. Só na última semana de vida de Jesus ele falou isso 6 vezes, que era necessário que o Filho de Deus padecesse, sofresse, fosse humilhado, fosse entregue nas mãos dos traidores. E a cruz, irmãos, foi um instrumento usado pelos romanos e pelo povo daquela época, um instrumento de execução mais duro possível. Só ia para a cruz ladrão, só era executado na cruz, só era levado até a cruz, só era crucificado traidores, assassinos. Só era crucificado na cruz rebeldes. E a Bíblia fala que era maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A cruz ela atrasava a morte da pessoa. Se a pessoa ela fosse levantada ali numa forca, se a execução dela fosse a morte, depois que ela fosse lançada ali, ela já morria. Mas a cruz não. A cruz ela atrasava a morte da pessoa. A pessoa ia morrendo aos poucos, ia ser torturada o máximo possível. A pessoa ela era levantada na cruz e ela ficava ali, os traidores, os ladrões, assassinos, ficavam ali pendurados e eles eram colocados ali em forma de escândalo e todo mundo olhava eles sofrendo até o ponto deles morrerem. É algo tão forte, irmãos, é algo tão especial para nós, que muitas vezes a gente tem perdido isso. O propósito para qual Cristo veio a essa terra, a principal mensagem do Evangelho: Cristo crucificado, Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fazíamos parte de um grupo de rebeldes. Satanás se rebeliou. E todo aquele que pecou, todos os seres humanos estão e fazem parte dessa rebeldia. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, para que houvesse um resgate, uma reconciliação com Deus, foi preciso criar um plano de salvação. E antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o projeto da cruz já foi criado por Deus. É algo fantástico você imaginar que antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido morto por mim e por você. Então ele sabia muito bem quantas vezes ele pegou na madeira, quantas vezes ele pegou o prego, quantas vezes Cristo, Jesus, com o seu pai e a sua mãe, subiu até Jerusalém para comemorar a Páscoa, para sacrificar o cordeiro, para colocar a mão sobre o cordeiro e transferir toda a culpa daquele ano. Toda a culpa, todo o pecado era transferido. Então fazia uma transferência quando eu colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro e enfiava uma faca na garganta do cordeiro e jorrava sangue, e a pessoa tinha que ver aquele sangue sendo derramado. Depois aquela carne era colocada sobre o altar do sacrifício, depois era aspergido sobre o altar,
e aquela pessoa recebia perdão provisório durante um ano. Mas é preciso derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hoje, irmãos, as pessoas têm vindo à igreja e muitas vezes ela vem somente por causa do Deus abençoador. As pessoas têm procurado Jesus só para resolver problemas. É claro que Ele resolve problemas, mas muitas vezes problemas que a gente mesmo criou. Tanta gente põe a culpa no devorador, falando que o devorador está na vida dela, mas não é, porque ela ganha 700 e ela gasta 1.000. É porque ela recebeu aí um monte de cartão de crédito e foi lá e agiu na emoção e parcelou tudo lá. Aí vem o devorador e fala: meu, nem vou nessa casa aí, porque esse cara vai pegar minhas economias. Tem gente que é capaz de gastar o dinheiro do devorador. Tem tanta gente pondo culpa ou querendo que Deus resolve problemas, que mesmo foi eu que fiz, foi eu que causei, e querendo que Deus faça o possível. Quantas vezes a gente vai na rua e a gente fala desse plano de salvação para as pessoas, desse evangelho da cruz, que Cristo tem o poder de perdoar os pecados, e a pessoa fala: ah, quando Deus quiser eu vou sair daqui. Há um tempo determinado. É claro que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, querido. Mas eu quero falar para você que entrou aqui nessa noite: o propósito e o projeto de você estar aqui nessa igreja hoje é porque Cristo, Ele te ama, é porque Ele quer te salvar, é porque Ele tem o poder de perdoar os seus pecados, é porque Ele tem o poder de levar você aos céus e te dar a vida eterna. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Ele curou milagres, Ele fez milagres, Ele libertou pessoas oprimidas, e Cristo Ele liberta, sim. Mas entenda bem que o propósito para o qual Ele nasceu foi para Ele ser crucificado. E quando Pedro, e Jesus falou essa mensagem para o Pedro lá, falou isso, Pedro falou: não vou deixar isso acontecer, não vou deixar isso acontecer, não vou deixar isso acontecer, se possível eu vou pegar minhas mãos. Aí o que Jesus fez? Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia da sua missão, que era ir até o Calvário. Jesus sabia que o projeto para o qual Ele nasceu foi para cumprir toda a justiça de Deus, e toda a justiça de Deus só seria cumprido lá na cruz do Calvário, lá no Monte Calvário, quando Ele fosse erguido ali naquela cruz. O projeto de Deus foi esse. Então qualquer situação que impedisse Cristo de ir até o fim, era Satanás que estava trabalhando para impedir o projeto de Deus na sua vida. E você entrou aqui hoje talvez com um monte de coisa querendo te parar, e você até parou. Querido, é Satanás impedindo o projeto de Deus na sua vida, porque você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim. Deus te chamou, Deus te escolheu. Existe um monte de situação diabólica querendo te parar. Aí muitas vezes você está na igreja desanimado, e você desiste do seu chamado, você desiste do projeto de Deus na sua vida, você desiste do propósito de Deus na sua vida. É Satanás querendo te parar. Apresenta para Satanás nesta noite o sangue do Cordeiro. Se levanta e declara: eu vou até o final. Eu vou até o final. A mensagem de Cristo é essa. O propósito de Deus para você é você ir até o fim. Você não pode parar. Qualquer projeto, e foram lá, tentaram pegar Jesus Cristo e lançar Ele num precipício. Quantas vezes os judeus, por ira, por inveja, tentaram matar a Cristo, e todas as vezes Ele falava para os seus discípulos: ainda não é chegada a hora. Quando Jesus estava lá em Caná da Galileia, lá na festa de casamento, muitas vezes a gente ouve aquela mensagem que Jesus falou para a mãe dele, falou: não é chegada a minha hora. Quando Jesus estava falando isso, Ele estava falando sobre o Calvário, sobre o propósito do Calvário. Se você ler o livro do Evangelho de João, você vai ver essa frase várias vezes, Jesus declarando: não é chegada a hora. Jesus só declarou isso quando Ele foi consagrado ali por Maria,
ali na casa do Simão, do ex-leproso, quando ela foi ungiu Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo falou: ela está me consagrando para o meu sepulcro. Ela está me consagrando. E Jesus Cristo se levantou e falou: é chegada a hora. Irmãos, você não sabe o quanto foi difícil para Cristo ir até o final. Você não sabe o quanto foi difícil para o nosso Cristo, para o nosso Salvador, chegar até aquela cruz. Mas muitas vezes a gente olha para a cruz e a gente fala assim: Cristo, ele estava com medo das chicotadas, ele estava com medo do que ele ia sofrer, das aflições que ele ia sofrer. O que trouxe temor no coração de Cristo, talvez foi a traição do seu melhor amigo, como diz o Salmo, que ele seria traído pelo seu melhor amigo. O que mais pesou em Cristo, o que fez ele suar gotas de sangue, o que fez ele sofrer ali no Getsemane, não foi a coroa de espinho, não foi o chicote nas costas, não foi a traição. O que fez Cristo sofrer ali foi um peso, porque ele carregou na cruz todos os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pessoas estão procurando a Cristo apenas para resolver seus problemas, mas eu quero te falar uma coisa nesta noite. Talvez você nunca ouviu isso, o que eu vou te falar. Cristo, ele não quer só apenas resolver os seus problemas, ele quer mudar a sua vida, ele quer te salvar. Por mais que você venha na igreja, por mais que você entre aqui e louve a Deus com a gente, e oferte, e receba bênçãos, como as nossas irmãs contou aqui, por mais que Deus libere para você um dinheiro que estava preso, por mais que Ele cure uma enfermidade na sua família, Ele não quer só realizar isso. O projeto de Deus na nossa vida é completo. A cura que Deus tem para você é de dentro para fora. As pessoas dentro da igreja, anos e anos, debaixo de traumas, depressão, angustiadas, quantas pessoas feridas, quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas com peso para carregar, e só acumulando na vida dela trauma, só acumulando na vida dela peso, pecado, só acumulando na vida dela problemas, e chega a um ponto tão desesperador que a pessoa até pensa em se matar. E Satanás por trás disso vai trabalhando, vai criando um monte de estratégia. E uma atitude que você faz, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E daqui a pouco você olha a sua vida, um monte de problema. Você olha a sua volta, um monte de situação, um monte de coisa aconteceu com você. Meu Deus, será que tem saída para mim? Será que tem chance? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, porque você vai encontrar descanso para a vossa alma. Vem trocar o seu fardo. Deixa esse fardo pesado aqui e receba o meu fardo, que é leve. Receba o meu fardo, receba a paz de Cristo. E esta paz vai te fazer enfrentar situações que você não imaginava. Vai te fazer passar por tempestades que você não conseguiria passar sem ela. Vai te fazer ter tranquilidade, paciência e suportar a tentação, a prova, suportar a dificuldade e entender que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quando Jesus tinha um grupo de pessoas que começou a seguir Jesus e foram lá diante de Jesus, falou: vamos apresentar ele como rei, afinal ele multiplicou os pães. João capítulo 6, multiplicou os pães, agora a gente vai apresentar ele como rei.
vamos colocar ele para revolucionar, vamos entrar em Roma, vamos destruir. Talvez essa era a intenção que estava no coração de Judas, porque Judas esperava um Messias revolucionário, queria libertar o povo, mas Judas era ganancioso, porque no coração dele estava o amor ao dinheiro, e muita gente tem sido destruída por causa desse amor ao dinheiro. O seu coração não tem lugar para dois deuses, ou o Senhor é o dono da sua vida ou o dinheiro. E Judas escolheu o dinheiro. 30 moedas. 30 moedas ele entregou para os sacerdotes. O sacerdote apresentou para Pilatos. Pilatos até sabia e falou para a multidão: eu não vejo nele acusação nenhuma, não tem, esse homem é inocente. Mas Pilatos também foi covarde, porque começaram a falar para Pilatos: não, se você aceitar ele, soltar ele, você não é amigo de César, porque toda pessoa que se coloca como rei está contra César. Na hora ele criou um monte de estratégia, deu desculpa, mandou lá para Herodes. Ele é galileu, então vai lá para Galileia, vai lá para Herodes lá. Herodes que toma conta da Galileia, eu tomo conta da Judéia. Aí chegou diante de Herodes, Herodes voltou para Pilatos de novo. Aí tentou mais uma desculpa lá, uma solução. A esposa dele ainda alertou ele, falando para ele: não mexe não, que essa noite eu tive um sonho, esse homem é justo. E ele ficou em uma situação encurralada, tinha problemas com César, no seu coração só estava o poder. O que ele fez? Tem uma estratégia. Na festa da Páscoa, eu sempre solto um prisioneiro mostrando a minha misericórdia. Aí apresentou para o povo. Apresentou para o povo aquele homem chamado Barrabás, um assassino. Aquela cruz que estava lá no Monte Calvário, junto com 2 ladrões, era de Barrabás. Era de Barrabás. As medidas eram de Barrabás. Não era para o nosso Cristo. Aquela cruz era minha e era sua. Era nossa aquela cruz. E ele resolveu carregar a nossa cruz. Resolveu carregar as nossas enfermidades, a maldição que estava sobre nós. Ele carregou. Ele se fez maldito. Ele se fez de ladrão, de assassino, por causa de mim e de você, por causa de nós. A cruz era de Barrabás. Pilatos apresentou os dois, os judeus, o povo, o sumo sacerdote, todo mundo lá. Quem vocês querem que eu solte? Toda vez na Páscoa eu faço isso. Está aqui Barrabás, assassino, ladrão, e está aqui Jesus, que vocês estão, um monte de acusação sobre ele. Todo mundo gritou: solte Barrabás. E sabe o que me deixou essa semana pensativo e orando, irmãos? Que uma semana antes, aquela multidão toda estava glorificando a Deus quando ele entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, e todo mundo gritando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Depois de uma semana, aquela multidão toda estava gritando: crucificam. A mesma multidão que estava lá bendizendo a Deus, a mesma multidão que estava glorificando a Deus, estava gritando para ele ser crucificado. Quantas vezes a gente faz isso, irmão? Hebreus capítulo 6 fala isso. E quando a gente nega Jesus, a gente está colocando Cristo novamente na cruz. Quantas vezes a gente vem na igreja, faz voto com Deus, faz aliança com o Pai, aí chega lá fora, a gente grita: crucifica, te nega Jesus. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu me deixei levar pela situação e eu coloquei culpa em um monte de gente e não assumi o meu erro? Coloquei culpa em um monte de pessoas e não assumi o meu erro. Não assumi que sou eu que preciso de Cristo, sou eu que preciso do milagre de Deus. Aquela mesma multidão mandou crucificar Cristo, e ele foi crucificado. Os irmãos têm ideia, a última refeição que ele fez foi na sexta-feira, quando ele participou da Páscoa. Depois dali eles foram para o Getsêmani, e lá no Getsêmani, na madrugada, chegou ali Judas com os soldados dos sacerdotes,
e prenderam a Cristo. E aquela madrugada foi difícil porque ele apanhou bastante. Aquela madrugada ele sofreu muito na cruz. Quando foi logo cedo, ele foi levado ali para ser acusado. Fizeram uma reunião ali, escondida. E Cristo ficou pendurado na cruz ali das 9 da manhã até as 3 da tarde. E ele ficou desde o outro dia sem se alimentar, em jejum. E nesta noite eu falo para você que entrou aqui: a cruz de Cristo é importante para você. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para você não desistir dele. Quando você olhar para a cruz, irmão, lembre-se que ele foi até o fim. Era necessário ele sofrer. Era necessário ele ser crucificado, ser humilhado. Porque além de aquelas pessoas entregarem Jesus Cristo para ser crucificado, era um propósito de Deus. Ele já sabia disso. Ele já sabia disso. Ele compreendeu a sua missão. E teve um dia na minha vida, irmãos, que eu estava com um monte de dúvida. Eu fiz uma oração sincera com o Senhor. Eu coloquei a minha vida diante de Deus. E Deus falou comigo. E eu entendi o meu chamado. Eu entendi por que Ele me criou. Eu entendi por qual propósito eu estou aqui. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com o Senhor, de servi-lo, de ser fiel ao propósito dele. E Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um chamado para você. E você precisa entender esse chamado, compreender essa missão. E você precisa dizer sim ao chamado de Deus. Você precisa dizer sim ao chamado de Deus. O primeiro propósito de Deus na sua vida é te salvar. O primeiro propósito de Deus na sua vida é te tirar. Porque a cruz de Cristo representa para nós vitória. Porque na cruz de Cristo, Colossenses 2 fala que Ele levou ali a nossa vitória. Porque toda cédula de dívida, toda a nossa acusação foi cravada na cruz do Calvário. A cruz de Cristo representa a renúncia, porque Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a tua cruz e siga-me. E se a pessoa não carregar a cruz, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. A cruz de Cristo representa a vitória para nós. A cruz de Cristo representa ali um altar, porque foi o altar e foi um sacrifício único e um sacrifício perfeito. Não é preciso mais atrás dos rudimentos do Antigo Testamento, da lei. Não precisa mais disso. Não precisa mais de cordeiro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, não adianta você ter um carro bonito, uma casa linda, e se o seu nome não está escrito no livro da vida. Você pode ter uma casa bonita, você pode passear, você pode ir para a praia, você pode pôr no Face: estou indo para a praia, tenho férias. Irmãos, você pode fazer tudo isso você pode fazer. Mas uma coisa você tem que entender: nada disso se compara ao seu nome está escrito no livro da vida. A você bater no peito e falar: eu sou salvo. Eu reconheci o Evangelho de Cristo. Eu entendi o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai me separar do amor de Cristo. E o que eu tenho que fazer para mim aceitar esse Evangelho, para mim entender esse propósito? Primeira coisa, reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você não é salvo por obras. Reconhecer que nada que você faz pode te dar salvação. A única coisa que pode te salvar é você levantar sua mão com o seu coração sincero e falar: Jesus Cristo é o meu Senhor e eu entrego a minha vida para Ele. Depois disso você precisa obedecer à ordenança de Cristo, ser batizado nas águas, frequentar uma igreja, congregar. Você precisa obedecer à voz de Cristo. Você precisa fazer guerra contra o pecado, porque antigamente a gente corria atrás do pecado. Hoje não, o pecado fica correndo atrás da gente, irmão. É assim.
Escute o que eu estou falando. Tem tanta gente que fez voto com Deus. Essa semana eu entrego a minha vida para Jesus. Semana vai ser diferente. Segunda-feira, primeira tentação no trabalho. Segunda-feira, um monte de coisa acontecendo. Aí você fala, mas não é possível, o diabo só já está se levantando. É lógico que o diabo vai se levantar contra você. É lógico. Isso é normal, irmão. Tentação, problema, afronta do diabo, o diabo se levantando, isso é normal para o cristão. Todo cristão passa por isso, viu? E se tem alguém falando que não vai acontecer isso, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Mas a diferença, irmão, é que Cristo está no seu barco. A diferença é que Satanás já está derrotado. A diferença é que você tem vida eterna, você tem poder de ser feito um filho de Deus, e você, através das armas espirituais, vence a Satanás, vence o pecado, vence o sistema do mundo, e o nome de Deus é glorificado através da sua vida. E além disso, não é só em você, é através de você que Deus quer fazer uma obra. Pessoas precisam ser alcançadas. O pessoal que está lá no seu quintal precisa saber desse Deus, desse plano, saber desta mensagem da cruz. Você precisa falar, você sabe o que representa a cruz de Cristo, você sabe o que representa essa mensagem representa para você salvação. Eu tenho que falar do amor de Cristo. Chega no seu patrão, fale que você é salvo. Chega na sua esposa hoje, fala, esposa, eu sou salvo, Cristo salvou a minha vida, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. A partir de hoje eu sou nova criatura. Eu não sou religioso, não, eu sou de Cristo. Ah, meu amado, entenda isso. Entenda esse propósito. Entenda por que Deus te chamou. Deus te chamou para você pregar o evangelho. E se possível, use as palavras. Você prega o evangelho só com as suas atitudes. Cristo te salvou. Você é nova criatura. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Hoje ele tem o Espírito Santo guiando ele. Hoje o Espírito Santo mora dentro dele. Então, aquele que batia no filho, espancava o filho, ou fazia muito, agora não. Se for preciso dar umas palmadinhas, dá. Que eu todo dia levava uma surra. Todo dia. Se minha mãe não me batesse um dia, não era dia para mim. Todo dia, irmão. E eu louvo a Deus pela surra que eu levei, porque eu era tentado. Para levar uma surra todo dia, eu tinha que ser peste. O pastor Daniel me deu uma surra só. Uma só. Mas essa surra eu lembro até hoje. Até hoje eu tenho cicatrizes. Cicatrizes. Prova. Entenda bem, irmão. O evangelho, ele faz uma obra completa na pessoa. Completa. Quando Cristo chegou lá naquele gadareno lá, estava perturbado o gadareno, atravessou do outro lado, libertou ele, mandou o demônio embora e falou para ele, vai agora que se apresenta diante dos seus lá e fala para eles o que eu fiz na sua vida, grandes coisas eu fiz na sua vida. Imagine aquele homem chegando na casa dele. Imagine um homem que quebrava tudo, todo mundo tinha medo dele, tinha que amarrar ele. Homem perturbado. Agora teve um encontro com Cristo. Estava lá, tranquilo, chegou na mãe dele, talvez a mãe dele foi lá, desesperada, guardou as panelas. Quantos carnês nas Casas Bahia aquela mulher fez? Quantas panelas, quantos liquidificadores quebraram? Quantas televisões? Aquele moleque chegava em casa e quebrava tudo. Perturbado, causador de tristeza, de angústia, que é o que as pessoas têm sido hoje. Só tem causado tristeza. Quantos filhos só causa decepção? Ô filho, qual vai ser o dia que você vai colocar na cara do seu pai, da sua mãe, um sorriso aí, olhando para você, falando, esse é meu filho? Meu pai direto chega em mim, esse é meu filho, olha, é o olho de você. Isso para mim é gratificante, irmão. Eu pago um mau pau para você, filho. É gratificante, mas não é só porque, não é eu não. É o que Cristo fez em mim. É o que Jesus fez em você, irmão. Porque todo mundo era um homenzinho torto. E não tem homenzinho torto que Cristo não endireita. Isaías 1,18. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, o Senhor pode tornar ele em branco como a neve. Não há impossível. Deus é especialista.
não tem tempo, não tem dificuldade, não tem maldição, não tem maldição hereditária, não tem nada que Cristo não pode quebrar. A cruz de Cristo tem o poder de desfazer toda a maldição, toda a maldição. Em Cristo você pode suportar qualquer situação. Cristo, a graça de Cristo te dá autoridade, te dá força para você suportar toda a situação. Hoje existem muitas pessoas que estão se rendendo a Cristo, mas eu quero falar para você que o propósito é continuar, é não desistir. Não desista, irmão. Não desista. Não desista. Vale a pena. A cruz de Cristo te dá força. O sacrifício da cruz te dá força para continuar. Vale a pena continuar, perseverar firme, constante no Senhor. Dizer não ao pecado, se render a Cristo, porque o verdadeiro encontro com Deus começa na cruz. O verdadeiro encontro com Cristo começa na cruz. Muitas pessoas vêm à igreja, é claro que os 3 principais propósitos que a pessoa vem à igreja, ou é problema financeiro, ou é problema familiar, ou é problema sentimental. É claro, eu também procurei Cristo por causa disso. É difícil uma pessoa vir à igreja. Por que você está vindo à igreja? Porque está tudo bem, eu resolvi vir na igreja. Te vem porque a gente tem um monte de problema. E aqui é um hospital, né? A igreja é um hospital da alma. Mas o verdadeiro encontro com Cristo, o propósito de Cristo na sua vida, você precisa entender. E não é somente vir para a igreja para resolver os seus problemas. O propósito de você estar aqui hoje é você entender a mensagem da cruz e se render a ela. Se render a Cristo Jesus. Confessar Ele como seu Salvador. E pedir para que Ele nessa noite escreva o seu nome no livro da vida. E se você se desviou, se você estava afastado, se você estava fraquinho, se você estava parando, se você estava pensando em desistir, se levantar hoje em oração e falar: Cristo, eu faço uma aliança nova com o Senhor. Eu quero me render a Cristo. Eu quero me lançar diante dos teus pés. Eu quero provar o meu amor para com o Senhor, a minha gratidão. E você vai pedir ajuda para o Espírito Santo, e vai pedir para que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Mesmo você que já é evangélico, mesmo você que já está na igreja, mesmo você que é obreiro da casa de Deus, é importante fazer aliança com Deus. É importante assumir compromisso com Deus. O maior desafio que eu tenho para você nessa noite é isso. Tem coragem de fazer uma aliança com Deus hoje? Tem coragem de se levantar e falar para Deus, no seu pessoal, no seu canto aí, você falar com Deus: Senhor, hoje eu entendi. Hoje eu entendi o propósito da cruz. Hoje eu entendi o que representa a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Foi a mensagem da cruz que Paulo pregou, foi a mensagem da cruz que Pedro pregou. Sim, pregamos sobre dons espirituais, sobre prosperidade, sobre bênção na família. Pregamos sim, fazemos campanhas, pregamos. Mas a principal mensagem desse livro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A revelação de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os nomes que importa que sejamos salvos. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, é a rocha pela qual a nossa vida tem que estar fundamentada, edificada. Jesus Cristo é o sucesso do seu ministério. Jesus Cristo é o sucesso da sua vida. Jesus Cristo, o seu Senhor, o meu Salvador, o único que pode salvar, o único que pode te libertar. Se Deus libertar verdadeiramente, sereis livres. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer
toda